O sol nasce sobre Seul e o portal gigante domina o céu, mas o terror começa quando Rakan, o monarca das feras, surge e massacra caçadores. A cidade vira um caos e Thomazandre, o Golias, parte para enfrentá-lo. O embate é brutal, prédios desabam e o monarca mostra seu poder ao se transformar em um lobo demoníaco, esmagando o Golias. E quando tudo parece perdido, Lennart Nierman tenta ajudar, mas ele é superado. De repente o céu se parte, Kaisel, o Wyvern das sombras, ataca Rakan. E logo atrás dele surge Sun Jinwoo, que desce com um chute devastador. O verdadeiro rei chegou. A batalha dos monarcas agora começa. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes e hoje trago pra vocês o episódio 16 de Solo Leveling terceira temporada. E pra quem é membro do canal tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncio, então não perde tempo, é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto pro 16, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, já clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. O dia amanheceu, vemos o portal gigantesco que está em cima da capital coreana. Alguns caçadores estavam próximos da Associação Coreana. Um caçador de rank B dizia em pensamentos: então vai ter uma quebra de dungeon naquele portal gigante daqui a alguns dias. Sou um caçador de rank B, não posso baixar a guarda. De repente alguém esbarra nesse caçador que pergunta: ei, quem é você? Aquele homem era ninguém menos do que Rakan, o monarca das feras. Os outros caçadores ficam surpresos. Eles acreditam que os dois estavam brigando. Aquele outro cara é bem grande. O corpo de Rakan era maior do que o caçador de rank S, Ma Dong-wook. As pessoas acreditavam que aquele monarca era um caçador, só restaram os caçadores em Seul. Porém, o caçador de rank B estava muito nervoso e dizia: ei, peça desculpas quando esbarrar em outra pessoa. Em pensamentos, aquele homem falava: eu tenho um rank relativamente alto, não sou mais o mesmo de antes. Desprezado por meus subordinados e que vivia bajulando o chefe. Vai ficar olhando até quando? Já que fez besteira, precisa se desculpar. Enquanto o caçador de rank B gritava, o monarca das feras abre sua boca. Ele literalmente devora aquele homem na frente dos outros caçadores que ficam paralisados. Rakan estava coberto de sangue e sorria. Nesse momento, ele começa a destruir tudo ao seu redor, atacando os caçadores que estavam ali. Os caçadores são jogados para longe, apenas com a pressão da energia mágica do monarca. Os carros também são jogados em todas as direções. Muitos caçadores coreanos perdem suas vidas, e Rakan dizia: escutem, humanos fracos, a partir de agora vou começar a caçá-los. Meus dentes e garras irão rasgar suas peles e carnes fracas. Eu sou o rei das feras, o monarca das bestas. Tentem me parar se puderem. O poder que Rakan exala é assustador. Este é um verdadeiro demônio sobre a terra. Enquanto isso, vemos uma pequena cachoeira onde Cha-Rain estava bebendo água. Ela e Sung haviam acabado de acordar. Jinwoo parecia feliz e dizia: conheço um hotel por aqui que tem um ótimo café da manhã. Quer ir tomar um banho e comer? Cha-Rain sorrindo responde que sim. Sung então invoca o seu Wyvern Kaisel. Ele dizia: então vamos, se eu for com toda velocidade chegaremos em 5 minutos. Cha-Rain fica surpresa. Quantos quilômetros Sung consegue percorrer em 5 minutos? Os dois sobrevoam as montanhas coreanas. Enquanto isso, o presidente Oh Jin-cho estava sendo informado de que houve um ataque nas proximidades da associação. Ele pergunta se tiveram mortes, mas seu subordinado não conseguia informar a quantidade exata de mortos. Jin-cho fica surpreso. Deveria ter ao menos mais 2 horas até a quebra de dungeon. Ele estava ocupado com aquele portal gigantesco e agora um monstro decidiu aparecer. O Jin-cho pergunta sobre o caçador Sun Jinwoo, porém é informado que não conseguiram entrar em contato com ele. O Jin-cho acredita que ele mesmo terá que ir resolver esse problema, e de repente ele é informado que um caçador que poderia enfrentar aquele monstro apareceu. Jin-cho pergunta se Sung havia chegado. O homem responde que não. Na verdade, esse era o caçador de rank nacional, que estava visitando a Coreia. Naquele momento vemos que o homem que estava frente ao monarca das feras era ninguém menos do que Lennart Nierman, o caçador mais forte da Alemanha. Ele se pergunta se conseguiria mesmo lutar contra aquela coisa. Será que eu vou morrer aqui? Talvez o motivo de eu ter ficado em Seul era porque estava destinado a derrotar este monstro. Porém, de repente alguém dizia: para trás, você só vai me atrapalhar. Aquele que chega no local é ninguém menos do que Thomazandre, o Golias. E enquanto isso, Sun Jinwoo estava aproveitando o seu café da manhã ao lado de Cha-Rain. Ele então atende o seu celular e pergunta o que aconteceu. O presidente estava ligando, perguntando por que não conseguiram falar com ele antes. Sung diz que estava sem sinal, e rapidamente ele é informado que tem um monstro destruindo o Seul. Sung fica surpreso. Isso não poderia ser possível. Eles tinham alguns dias até a quebra de dungeon. Jin-cho responde que sim, mas
mas infelizmente é o que aconteceu. Song pergunta qual seria o número aproximado de inimigos e Jinchu responde que era apenas um. Em pensamentos, o caçador dizia: todos os caçadores estão agora em Xiu. Eles devem estar no limite para enfrentar a quebra de dungeon daquele portal gigante e estão sendo derrotados por uma besta mágica que apareceu do nada. Jinchu dizia: uma guilda que tentou enfrentá-lo foi completamente dizimada. Não acho que seja uma besta comum. Acabei de receber um relatório dizendo que Thomas Andre estava frente a frente com a besta agora mesmo. Song fala em pensamentos que isso seria impossível. Ele havia colocado seus soldados em Thomas Andre e nos caçadores e avisou para elas falarem se algo fora do normal acontecia-se. E tem um monstro forte o bastante para aniquilar uma guilda inteira e mesmo assim não recebeu nenhuma informação. Porém, Sung percebe que sua comunicação com seus soldados em Xiu estava extremamente fraca. Parece até que algo está fazendo a comunicação ficar fraca de propósito. O que está acontecendo? Sung não conseguia encontrar vários de seus soldados das sombras. Ele revela para Tia Rain que havia um problema na Coreia. Ela pergunta se a quebra de dungeon já aconteceu, porém Jinwoo acha que é outra coisa. O inimigo com força inigualável, o caçador de rank nacional na frente dele e a falha na comunicação. Não me diga que Sung pergunta para o presidente se esse monstro tem alguma sombra. Eles precisam confirmar se ele tem uma sombra ou não. Em pensamentos ele dizia: eles devem ter escondido um monstro colossal por trás de sombras invisíveis. Enquanto isso, Thomas Andre estava de frente para Rakan. Leonard Nierman estava surpreso e os caçadores ao redor diziam: esse é o Golias. Thomas então gritava: não fiquem aí parados, comecem a evacuar os civis, seus idiotas. Vejo que um animal está enlouquecido e se esqueceu do seu lugar. A imagem de Rakan refletia nos óculos de Thomas. Aquele era o rosto sanguinário do monarca. Thomas ativa seus poderes provindos dos governantes e dizia: é natural que animais enlouquecidos sejam espancados até a morte. A hora dourada toma conta do corpo de Thomas. O Golias fica frente ao monarca das feras. Aquele era o choque de energias que exalava daqueles dois. Thomas Andre estava sério e Rakan sorria. O monarca das feras é o primeiro a atacar. Seu golpe é extremamente rápido. Com suas garras ele atinge o peito de Thomas. Porém o corpo do caçador de rank nacional era muito resistente. As garras de Rakan não conseguem arranhá-lo. Thomas Andre acerta um poderoso soco no rosto do monarca. Rakan sente o impacto desse golpe. Porém ao mesmo tempo ele acerta um soco nas costelas de Thomas Andre. O caçador de rank nacional também sente esse golpe. Ele tenta acertar a cabeça do inimigo, mas Rakan consegue desviar. Ao menos era isso que ele pensava. O caçador de rank nacional utiliza seu poder para jogar o monarca das feras no chão. O caçador de rank S, Choi Jong-in, chega até aquele local. Ele pergunta para um dos caçadores qual seria a situação. Ele revela que ainda estão evacuando as pessoas de dentro do prédio. Jong-in pergunta quais guildas estavam ali para matar o monstro. O caçador responde que a guilda Ceifadores e a guilda Tigre Branco foram enviadas, já que caçadores de todo lugar se reuniram aqui por causa do portal gigante. Acredito que esse monstro seja morto mais cedo ou mais tarde. Acho que nós da Guilda Hunters só precisamos nos concentrar na evacuação. Choi Jong-in se pergunta se esse monstro realmente seria morto. Ele estava sério. Thomas Andre, um caçador de rank nacional, está lutando agora contra a besta mágica, que é desconhecida. Essa presença enorme é ainda pior do que o que senti na raid da ilha Jeju. Contra que tipo de monstro Golias está lutando? O caçador de rank S sente o impacto dos poderes mágicos. De repente vemos o monarca das feras sendo jogado para longe. Ele acaba atravessando um prédio gigantesco que acaba vindo abaixo. O Golias havia acertado o monarca com um poderoso soco que foi capaz de fazer isso. Estão gostando do vídeo? Então deixe seu like. Mas continuando, Thomas Andre acertou um poderoso soco no monarca das feras. Ele joga Rakan na direção de um prédio que acaba sendo atingido. Porém de repente Rakan contra-ataca em alta velocidade. Ele salta na direção de Thomas e acerta o caçador com uma cabeçada. Apesar da força descomunal do monarca, Thomas Andre ainda consegue ficar de pé. Ele contém o avanço do inimigo. Thomas então segura Rakan. Ele gira o monarca no ar e acerta sua cabeça no chão. Apesar desse golpe ser poderoso, Rakan continua vivo. Ele utiliza seus pés para disparar um chute direto no rosto de Thomas. O caçador de nível nacional é lançado para longe. O chute do monarca das feras era muito poderoso. Rakan sorri, porém Thomas Andre continua de pé. Ele estava sério e utiliza seu poder de reforçar. Enquanto isso, quem chegava naquele lugar é ninguém menos do que Baek. O líder da guilda Tigre Branco dizia: essa deve ser a área da luta. Estão todos prontos? De repente, uma explosão acontece ao lado do caçador de rank S. Baek fica surpreso. Alguma coisa foi jogada até ali. Aquele é Rakan. O monarca das feras sorria e
exalava sua intensa energia mágica. Baek fica surpreso. Então essa é a besta mágica que relataram ter aparecido. Então quer dizer que essa outra pessoa deve ser o Golias Tomazandri. Baek avista Golias, transformado em sua forma reforçada. Os outros caçadores gritavam: vai lá, Golias, acaba com ele. Porém o caçador de nível nacional, sabendo da gravidade da situação, dizia: seus idiotas, se escondem em algum lugar e rápido. Hakan sorria e exalava uma intensa aura assassina. Baek diz que ele com certeza não era um monstro comum. Tenho que me transformar enquanto posso. Baek ativa seus olhos de tigre, seus cabelos ficam brancos. Porém, de repente, Hakan aparece diante do caçador de rank S. A aura que ele exalava era ameaçadora. Baek se assusta. Ele começa a suar frio e, com medo, não conseguia encarar o monarca. Ele nem sequer consegue olhar em seus olhos. Era como se o tigre branco estivesse diante de uma fera ainda maior. Um lobo branco gigantesco de olhos vermelhos. Baek parecia pequeno perto dessa coisa. Esse era o sexto sentido de um animal. O sofrimento para não se identificar como uma presa. Baek desativa sua transformação. Hakan ignora o caçador de rank S e anda na direção de Tomazandri. Baek estava surpreso por não ter conseguido sequer olhar nos olhos do inimigo. Hakan ergue suas garras. De sua mão era emitida uma poderosa magia. Esse era o toque do dominador. Hakan conseguia controlar os objetos à distância, assim como o Sun Jin-woo. Ele faz vários carros flutuarem em sua volta. E de repente lança todos esses objetos na direção de Tomazandri. O Golias, porém, não se assusta. Ele conseguia rebater aquelas investidas. Com apenas um de seus braços, ele se defendia daquele ataque. Porém, de repente, vários carros são lançados de uma só vez e são amontoados em cima de Thomas. Mas de repente Hakan se assusta. Ele sente o poder de Tomazandri se manifestando. O Golias também era capaz de controlar objetos à distância. Ele estende sua mão e rapidamente fecha seu punho. Aquele poder estava puxando o monarca das feras em sua direção. Tomazandri tentava capturar Hakan. De repente o Golias sai de dentro dos carros. Ele joga todos aqueles carros para o alto e ataca Hakan com um poderoso golpe. O monarca das feras é atingido e jogado ao chão. Golias concentra seu poder no punho. Ele vai disparar um soco poderoso. Com um ataque extremamente poderoso, Thomas atinge Hakan, que estava caído. O monarca das feras é atingido por diversos feixes de luz. Porém Tomazandri tem uma sensação estranha. Ele se pergunta o que era aquilo. Uma sensação de inquietação. Não sinto como se eu fosse vencer. Vemos os olhos vermelhos de Hakan, que se deixava ser atingido. Thomas continuava disparando socos contra ele. Porém, de repente, o monarca das feras se levanta e segura a mão do caçador. Ele para o punho do Golias com apenas uma mão. Hakan se levanta e vemos que seus cabelos estavam começando a ficar brancos. O monarca dizia: quem diria que um mero fragmento de marionete seria tão forte? Já viu bastante dos seus truquezinhos baratos. O corpo de Hakan é coberto por pelos. Ele se transforma em uma espécie de homem-lobo. O monarca estava muito mais forte e facilmente esmaga a mão de Thomas. O Golias estava surpreso e Hakan pergunta: você está com medo? Está apavorado? Em desespero? Vemos que a presença de Hakan é intimidadora. Thomas continua imóvel, enquanto o monarca ataca com suas garras. Aqueles golpes cortavam a armadura que cobria o corpo de Thomas. Os caçadores ali presentes ficam assustados, mas Baek estava apavorado. De repente Hakan sente algo. Ele dizia: parece que tem um ratinho aqui. O monarca das feras estende sua mão até a sombra de Tomazandri. Vemos os olhos de um dos soldados das sombras. Hakan então arranca para fora uma formiga das sombras, integrante do exército de Sun Jin-woo. O monarca perguntava o que estava fazendo, se escondendo nas sombras. Está me atrapalhando. Suma! Hakan destrói aquela formiga. O monarca das feras era gigantesco, se comparado a Tomazandri, que já era alguém extremamente grande e forte. Tomazandri estava caído de joelhos após ser atingido pelas garras do monarca. Hakan então segura o caçador pelo pescoço e dizia: agora vamos continuar, já que parece ter confiança em sua força, porque não medimos nossas forças um pouco. De repente a armadura de Tomazandri se quebra e Hakan percebe que aquela era apenas uma casca vazia. O caçador de nível nacional deixou sua armadura naquele lugar para tentar atacar das sombras. De repente o Golias salta nas costas do monarca. Ele começa a enforcar Hakan, que estava surpreso. Tomazandri dizia: quem você pensa que é para ser tão arrogante e assim? O caçador de nível nacional utiliza toda a sua força e quebra o pescoço do inimigo. Apesar de todo esse esforço, Hakan continua vivo. Ele então consegue colocar o seu pescoço de volta no lugar. Hakan segura o rosto de Tomazandri e arranca o caçador de suas costas. Ele joga Thomas no chão. O caçador estava surpreso. Hakan então olha nos seus olhos e diz:
Desculpe dizer isso, mas estou começando a ficar faminto de novo. Rakan estava prestes a devorar o Golias, porém de repente algo brilhante é jogado em sua direção. Aquele poder atinge seu rosto e empurra Rakan. Quem disparou esse poder é ninguém menos do que Lennart Nierman, o caçador mais forte da Alemanha. Lennart utilizava seus poderes para defender Thomas Andre. Ele dizia: não vou deixar que faça o que quiser. Lennart tinha calafrios apenas por ficar na frente de Rakan. Ele avista o monarca como se fosse uma verdadeira sombra maligna. Thomas tentava se levantar. Ele fala para o caçador alemão fugir. Se ele continuar ali, iria morrer. Lennart fala que sabe disso, porém ainda assim, ele é um caçador. Em pensamentos ele dizia: não tenho arrependimentos. Mesmo se essa for a última coisa que farei na vida, eu não mudarei minha escolha. Mesmo se tiver a chance, uma morte honrosa é melhor do que uma vida sem sentido. Fiz a escolha certa. Mesmo pensando assim, ao olhar para o monarca das feras, Lennart percebe que Rakan tinha algo ainda mais feroz escondido em seu interior. Ele era um verdadeiro demônio. Lennart estava com medo, mas mesmo assim tentava se convencer de que fez a escolha certa. Rakan avança. Em um piscar de olhos, ele já estava frente ao caçador alemão. Lennart se pergunta se fez a escolha errada. De repente vemos uma enorme boca se abrindo ao lado de Nierman. Aquele era o Wyvern das sombras que avança e morde Rakan. Kaisel morde Rakan e sai voando enquanto carrega o monarca. Lennart estava surpreso, mas Rakan, com apenas um golpe, consegue destruir aquele Wyvern. Porém o monarca estava em pleno ar e ele pressente que algo vai acontecer. Rakan observava para descobrir de onde viria o próximo ataque. Vemos então Sung Jin-woo, que ataca o monarca de frente e acerta a cabeça de Rakan com um poderoso chute. O monarca das feras é jogado no chão com toda a força, criando uma enorme explosão. Sung Jin-woo finalmente apareceu. Ele agora irá tomar frente dessa batalha. Sung Jin-woo finalmente chegou. Ele se aproxima de Nierman e diz: me desculpe, mas poderia levar o Thomas para um lugar seguro. Nesse momento vemos que Rakan estava se levantando. Sua transformação avança. Agora seu rosto era de um lobo. Ele dizia: então era verdade. Posso sentir o cheiro do monarca das sombras vindo desse humano. Rakan estava se transformando em uma fera ainda mais assustadora. Nierman, ao longe, grita para Sung Jin-woo não se preocupar com eles. Jin-woo percebe que a intenção assassina de Rakan era bem forte. E além disso, ele não é o único. Rakan olha para o lado e pergunta como conseguiu utilizar tanto o poder dos monarcas, mesmo estando em um corpo humano. Naquele momento, quem aparece é Scyld, o monarca do gelo, que dizia: o arquiteto deve ter encontrado um jeito, já que faz bastante tempo que o monarca das sombras fez um acordo com ele. De repente, atrás de Sung Jin-woo, uma pilha de insetos começa a surgir. Aquela é Keresha, a monarca das pragas, que dizia: então quer dizer que posso devorar o corpo desse humano? Sempre tive curiosidade de saber qual é o gosto de outro monarca. Sung Jin-woo continuava sério em meio àqueles monarcas. Eles eram o rei do povo do gelo, o monarca do gelo, o rei das feras, o monarca das bestas, a rainha dos insetos, a monarca das pragas. O poder mágico de todos eles transbordava assim como o poder de Sung Jin-woo, e de repente suas energias brilham ainda mais forte. Aquele poder mágico sobe até os céus e se choca com um portal gigantesco. Sung então ordena: saiam. Suas sombras se expandem pelo chão. O exército das sombras avança contra o inimigo. Ygritte é o primeiro a atacar o monarca do gelo. Ao seu lado estava Iron. Para atacar Rakan, o rei dos ursos tanque e Dima, o rei das nagas gigantes, uniram suas forças. Enquanto isso, Beru e Ygritte atacam Keresha. Rakan se perguntava se esse era o novo exército das sombras. Scyld concentra seu poder mágico na boca. Ele então dispara um poderoso sopro gelado na direção dos soldados das sombras. Aquele poder congela tudo à sua frente. Greed e Feng foram congelados. Rakan dizia: podem ter vários deles, mas são apenas fracotes. Seus soldados não poderão mover um passo sequer nesse esquife de gelo. Beru também foi congelado por aquele poder. Keresha se aproxima e dizia: deveria ao menos ter deixado minhas crianças a salvo. Já faz um bom tempo que não as via. Scyld falava, e pensar que ele estava tentando usar esses soldadinhos para entrar no nosso caminho. Mas que ridículo. Ele menosprezou os monarcas. E além disso, não achei que o humano conseguiria absorver completamente o poder do monarca das sombras. Apesar do monarca das sombras ter sido o maior dos monarcas, não deveria subestimar a força dos outros monarcas. Vemos que o punho de Sung foi congelado também, mas facilmente ele consegue se soltar.
ele chama Silad de maldito. Sung Jin-woo estava com suas novas adagas, criadas a partir do corpo de Kamish. Ele dizia: vou te matar aqui mesmo. Jin-woo aponta sua adaga para o monarca do gelo, e nesse momento Silad invoca vários golems de gelo. Ele chama Jin-woo de maldito. Aqueles monstros gigantes caminham na direção de Sung. Enquanto isso, na retaguarda, vemos Keresha invocando seu exército. Ela controlava uma horda de mortos-vivos que eram possuídos por diversos insetos. A rainha dizia: não pode deixar eu me divertir também. Os monstros insetos saltam na direção de Sung Jin-woo. Ele então os atinge facilmente com suas adagas e em pensamentos dizia: essa maldita está usando os corpos dos mortos. De repente um golem gigante se aproxima. Ele estava prestes a esmagar Jin-woo. O golem de gelo destrói o chão daquele lugar, mas Sung Jin-woo escapou facilmente. Ele retorna cortando a cabeça daquele monstro. Sung começa sua batalha contra os golems. Eles tentavam capturá-lo, mas o monarca das sombras é muito poderoso. Ele avança e com apenas um golpe destrói cada um deles. Sung passa pelos golems e vai direto para Silad. Ele deseja se vingar e derrotar o monarca do gelo. Silad fica surpreso, mas nessa hora Rakan ataca. O monarca das feras utiliza suas garras e tenta atacar Jin-woo pelas costas. Porém Sung percebe e consegue desviar no último instante. Ele e Rakan começam um combate feroz. As adagas vermelhas se chocam contra as garras vermelhas. Rakan perguntava: acha que vai me ferir com um pedacinho de metal como esse? Sung rapidamente corta o braço de Rakan e dizia: provavelmente não iria te machucar se fosse uma adaga qualquer. O monarca das feras fica surpreso, mas nesse momento Sung pressente algo. Uma mão verde gigantesca quase o captura. Sung se esquiva no último instante. Aquele era um dos poderes de Keresha. A monarca das pragas consegue invocar várias mãos gigantescas para atacar. Rakan, por sua vez, consegue colocar o seu braço novamente em seu corpo. Sung estava cansado. À sua frente estavam 3 monarcas, um exército de golems e um exército de mortos-vivos insetos. Porém, de repente vemos o gelo se quebrando. Aquele que se solta do gelo é ninguém menos do que Beru. Beru emite seu grito estridente e dizia: aquele inseto ousou colocar suas mãos imundas no meu rei, meu soberano. Silad fica surpreso. Um mero soldado das sombras conseguiu sair do esquife de gelo. Como um ser de nível comandante pode estar nas mãos de um humano? Rakan fala que um único soldado das sombras de nível comandante é praticamente um deus da destruição. Keresha falava: essa é uma criança que não reconhece a sua mãe, por isso precisa ser punida. O poder das mãos de Keresha avança até Beru. Sendo a rainha dos insetos, ele deveria obedecê-la. Porém, quando a mão gigantesca feita de magia iria capturar o Beru, ela acaba sendo despedaçada pelo servo de Jin-woo. Ele chama Keresha de vagabunda louca, o que faz a monarca dos insetos perder a paciência. Beru vai até Sung Jin-woo e se curva perante ele. A formiga dizia: o senhor não foi pressionado mesmo lutando contra essas espécies superiores. Como esperado do meu soberano, nunca paro de admirar sua força infinita. Beru chorava ao dizer tais palavras, e naquele momento os servos de Keresha avançam rapidamente contra eles. Beru e Sung Jin-woo começam a batalha. Eles avançam cortando todos os monstros insetos que atacaram. Eles conseguem vencer o inimigo. Porém, de repente, as poderosas mãos controladas por Keresha avançam. Elas destroem facilmente o corpo de Beru e vão na direção de Sung. Jin-woo se vira, mas nesse momento, uma enorme explosão acontece. Vemos que o monarca das sombras foi atingido e o impacto causou aquela destruição. Sung estava coberto por alguns escombros e olhando para o alto, ele observa que várias estacas de gelo foram lançadas em sua direção. Aquelas estacas criadas pelo monarca do gelo caem como se fosse uma chuva de gelo. Elas causam uma grande destruição, porém percebemos que Sung Jin-woo estava conseguindo se defender desse ataque. Ele rebatia cada uma das estacas com as suas adagas. E o monarca do gelo Silad, ao observar aquilo, perguntava: até quando vai aguentar nossos ataques? De repente uma adaga perfura o peito de Silad. Aquela era uma das adagas de Sung Jin-woo que ele consegue controlar à distância. Jin-woo então dizia: eu já te falei, não vai sair daqui vivo. Silad fica furioso e responde: seu tolo humano, como você tem a coragem de falar algo assim para um monarca como eu? Sung diz em pensamentos que Silad foi atingido no coração, mas ao que parece
parece isso não é tão fatal para os monarcas. Jinwo então utiliza sua velocidade extrema para avançar. Ele controla suas adagas à distância para atacar Silad, porém o monarca conseguia se defender. Enquanto isso, Rakan mais uma vez se aproxima pelas costas. Quando Sung percebe, já era tarde demais. O monarca das feras invoca uma poderosa espada e nesse momento atinge as costas de Sung Jinwo. Ele conseguiu cortá-lo. Está gostando do vídeo? Deixe seu like. Mas continuando, Sung foi atingido pela lâmina de Rakan. Ele cospe sangue. Beru fica preocupado e chama por seu rei. Enquanto isso, Keresha aparece atrás de Beru e se apresenta. Eu sou a monarca das pragas, mãe de todos os insetos que existem. Mesmo que ainda seja um inseto ingrato que não reconhece a sua mãe, ainda irei te acolher como uma das minhas crianças. Keresha estava em uma forma gigante feita de insetos. Ela segura Beru, que grita para que ela o solte. Enquanto isso, Sung estava de joelhos. Rakan aponta sua arma para ele e diz: este é o seu fim. Beru então grita: seus servos idiotas, o que estão fazendo? Ajudem logo o nosso Lorde. De repente o gelo começa a se trincar. Vemos Grid, que consegue finalmente se soltar. Ele dizia: serei eu quem vai matar todos os inimigos. Rakan diz que essa sombra deveria ser um grande guerreiro quando estava vivo. Silad revela que as sombras de alto nível começaram a aparecer. Vemos então o Shaman Feng, o Cavaleiro Igris e o Tanker Iron. Os três conseguem se soltar do gelo também, porém Silad revela que o ferimento de Sung Jinwo é fatal. A brincadeira acabou. Vemos um corte gigantesco nas costas do Monarca das Sombras. Ele então pergunta: você está falando disso? Sung Jinwo ativa a sua recuperação de status. Seu corpo é envolto por uma forte luz. Silad e Rakan ficam surpresos. Enquanto isso, vemos que a luta de Sung contra os monarcas estava sendo transmitida por todo o mundo. Nova York, Londres, Xangai e Paris. Pessoas do mundo todo acompanhavam essa grande batalha. O portal gigantesco ainda estava sob CEO e Lennart Lierman, observando a luta, dizia: parece que tem uma tempestade se formando ao redor do caçador Sung Jinwo. Thomas Andre estava sendo curado pelos healers. Ele pergunta o que estava acontecendo. Lennart então revela: parece que estou vendo o fim do mundo. Em outro ponto, quem observava a batalha era ninguém menos do que Baek, o líder da guilda Tigre Branco, que falava: ele é mesmo o Sung Jinwo que eu conheci. Sabia que ele era um caçador que pode evoluir, mas o quão forte ele ficou em tão pouco tempo. Nesse momento vemos Igris e Iron atacando o Monarca das Feras. Rakan consegue se defender da lâmina de Igris e ataca Iron com um soco. Silad, por sua vez, enfrenta Grid e Feng. Ele se defende do soco de Grid, criando uma barreira de gelo. Feng dispara uma rajada de fogo da boca, porém Silad o contém com seu ar congelante. Beru, por sua vez, consegue cortar os dedos da Keresha gigante. Ele agora está livre. A monarca dos insetos chama Beru de desgraçado e ataca novamente. Porém, naquele momento algo acontece. Vemos a sombra de Sung Jinwo aparecendo atrás da monarca. Esse era Sung, que dizia: o arquiteto me contou uma profecia que eu iria morrer como um pilar de chamas que segura o mundo. Mas ele não me falou se esse pilar iria cair mesmo ou não. Sung utiliza suas adagas de Kamish. Ele avança fazendo um corte cruzado na cabeça de Keresha. A cidade estava em chamas, e quem observava era ninguém menos do que o caçador de classe S, Lin Taegil, o líder da guilda Ceifadores. Ele dizia: estive aqui parado por bastante tempo para poder atirar, mas acho que não posso interferir nesta luta. Taegil estava esperando o momento certo para ajudar Sung Jinwo, mas ele percebe que essa luta estava em outro patamar. Desde meia hora atrás, assassinos da elite da guilda Ceifadores foram enviados para todos os prédios ao redor dessa área, e assim que recebessem um sinal, eles iriam atirar nos inimigos como uma tempestade, e assim poderiam causar danos letais aos inimigos. Mas se isso acontecer, quantos de nós conseguiriam sobreviver? Nós morreríamos se errássemos o alvo, e também morreríamos mesmo se conseguíssemos acertar. Nossos alvos são monstros que nem mesmo Thomas Andre conseguiu derrotar. Já está na hora de tomarmos a decisão. De repente, alguém segura o ombro de Taegil e diz: fique quieto e observe. O caçador de rank S se vira rapidamente e prepara uma flecha. Ele pergunta quem estava ali. Nesse momento, Lin Taegil fica surpreso. Vários caçadores que se reuniram para ajudar a evacuar o local e para matar a besta mágica. Nenhum deles conseguiu interferir na luta que estava acontecendo. Eles simplesmente estavam esperando tudo ser resolvido. O fim da batalha parecia estar se aproximando. Vemos Sung enfrentando Keresha. Ela perde sua forma gigantesca, mas mesmo assim ataca
com seu poder. Sung Jinwoo percebe, esse poder de Kerecha parece veneno. O sistema avisa que efeitos venenosos estão presentes na atmosfera. Sung responde que veneno não funciona com ele. Kerecha fica furiosa, ela chama Sung de verme insolente e de repente ela invoca alguns insetos gigantes. Ela diz que fará Sung em pedaços, porém nesse momento percebemos que Jinwoo utiliza seus poderes, o toque do dominador. Com a autoridade do monarca, ele consegue puxar Kerecha na sua direção. A rainha dos insetos fica surpresa, uma autoridade massiva, não consigo desfazê-la. Sung então ativa sua habilidade, o corte vital. Ele desfere vários ataques no corpo de Kerecha, o fazendo ficar em pedaços. Kerecha começa a se desintegrar, ela dizia, então é isso que deve ser a morte. Uma grande escuridão que assombra até mesmo nós, que fomos gerados a partir dela. Quão brilhante é essa escuridão? Vemos Sung Jinwoo de pé, ele acaba de matar um dos 9 monarcas. Kerecha foi destruída, sendo assim Jinwoo consegue subir de nível, ficando ainda mais forte. Silad pergunta como isso seria possível. Sung não deveria conseguir usar o poder do monarca das sombras com força total ainda. Então vamos passar por aquilo novamente, o medo de enfrentar um dos monarcas mais poderosos que governa esse universo. Rakan porém responde, eu não tenho medo dele, ele está exausto. E o fato dele estar dependendo desses fracotes quer dizer que ainda está incompleto. Um monarca incompleto não pode entrar no caminho dos verdadeiros monarcas. O monarca das feras segura Beru pelo pescoço. Ele e Rakan acabaram com as outras sombras de Sung. Rakan derrota Beru e Sung dizia em pensamentos, a existência de Beru está se esvaindo. Sung se pergunta se Rakan destruiu o soldado da sombra de Thomas Andre desse jeito. Sung cancela a invocação e ordena para que Beru retorne. Porém o sistema avisa que Sung não poderia recuperar esse soldado. Jinwoo fica completamente em estado de choque. Porém de repente Ygritte aparece. Ele tenta cortar Rakan, porém o monarca das feras salta. Ele consegue se esquivar daquele golpe. Ygritte salva o Beru. Sung conseguiu impedir que o Beru fosse extinto. Mas nesse momento vemos Silad dizendo, Rei das bestas, você está certo. Espinhos enormes feitos de gelo surgem naquele lugar. Eles eram maiores do que prédios. Silad passou por uma transformação. Ele dizia, humano, parece que está confiante até demais em seus poderes que não tem um dono. Mesmo se usar seus poderes para controlar marionetes que nem essas, só precisamos cortar os laços para que não possa mais controlá-los. Silad passa por uma transformação. Agora ele possui uma aparência mais jovem e orelhas iguais aos dos elfos de gelo. Em suas mãos, ele carrega um tridente e dizia, vou prender seus bonequinhos sob minha autoridade e fazê-los passar pela morte e ressurreição infinitamente. E então, seus soldados não serão nada além de parasitas que devoram sua mana. Agora o que vai fazer? Silad ataca com seu tridente. Aquele golpe é poderoso, mas Sung consegue se defender com suas adagas vermelhas. Silad, porém, consegue ferir o ombro de Sung Jinwoo e com poucos movimentos ele consegue empurrar Sung e tenta acertá-lo com um golpe fatal. Porém, o tridente apenas quebra o chão. Sung Jinwoo consegue escapar no último momento, utilizando seu modo furtivo. Silad percebe que o monarca das sombras não estava mais ali e de repente Sung aparece atrás de Silad. Ele tenta atingi-lo com sua adaga, mas o monarca do gelo consegue desviar. Sung tentava acertar o inimigo. Silad agora estava muito maior em sua nova transformação. Sua aparência é de um elfo de gelo gigantesco, porém sua velocidade também aumentou drasticamente. Sung não consegue atingir um golpe sequer. Jinwoo é atingido na barriga. O golpe de Silad lança o caçador mais forte do mundo para longe, porém Sung consegue se manter de pé. Ele estava cansado e ferido. Jinwoo percebe que Silad realmente era rápido. O monarca do gelo falava, sua habilidade de furtividade deve consumir bastante mana. Vou acabar logo com isso. Silad avança a toda velocidade. Seu alvo é Sung Jinwoo e um choque feroz entre os dois monarcas acontece. Silad atacava com seu tridente, enquanto Sung conseguia se defender com suas adagas. Jinwoo era atingido superficialmente por aquela lâmina. Pequenos cortes aparecem em seu rosto e pescoço. Ele dizia em pensamentos, movimentos, visão, respiração, músculos, fluxo de mana. Eu consigo ver tudo. Se eu pudesse ser mais rápido do que ele, nem que fosse só um pouco mais. Silad dizia,
Não sei o que está planejando, mas é inútil. O Monarca do Gelo agora invoca duas armas diferentes. Aquelas são foices extremamente poderosas. Ele tenta decapitar Jinwoo, mas Sung consegue desviar no último instante. Novamente com seu modo furtivo, ele aparece atrás de Szilard. Sung acredita que agora conseguiu pegar o Monarca, mas de repente Szilard olha para trás e sorri. Algo atinge Sung Jinwoo sem que ele perceba. O caçador de rank S Baek fica extremamente assustado. Ao seu lado, o caçador de rank A, Park Jong-soo, que é o líder da guilda Cavaleiros, também estava surpreso. Lennart Nierman não acredita no que seus olhos estavam vendo. O corpo de Sung Jinwoo foi atravessado. Rakan, o monarca das feras, mais uma vez ataca pelas costas. Ele perfura o corpo de Sung Jinwoo com as suas garras. Os pés de Jinwoo ficam congelados por Szilard e por isso ele não conseguiu desviar desse ataque. O sangue do caçador mais poderoso escorre no chão e Rakan dizia: acho que você não é nada sem a velocidade de que tanto se orgulha. Os olhos de Sung se enchem de sangue. Ele começa a cuspir sangue. Este era o seu fim. Não percam o próximo episódio de Solo Leveling terceira temporada aqui no canal. Comente aí qual o seu personagem favorito dessa saga. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.